Uma saudação a todos! Meu nome é Emerson Borges, sou bacharel em História e por mais de 20 anos fui ministro religioso. Sou escritor desse livro, A Bíblia sob Escrutínio, e baseado no meu livro, toda semana aqui nesse canal nós analisamos um assunto bíblico com profundidade. O tema de hoje é Jesus e as profecias. Mas antes de entrar no assunto, não se esqueça de dar um like aí no nosso vídeo. Estoure esse joinha aí para nós. Se inscreva em nosso canal, comente, compartilhe e não se esqueça de acionar o sininho de notificações. Se você desejar adquirir o meu livro, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo os links aonde você pode adquiri-lo. E se você não assistiu os outros vídeos da série e desejar assistir, eu vou deixar aqui também na descrição desse vídeo os links para que você possa assisti-los. Ao analisarmos os evangelhos que estão na Bíblia, em especial o Evangelho de Mateus, nós observamos ali um esforço tremendo do escritor em tentar harmonizar alguns acontecimentos da vida de Jesus com profecias que se encontram no Velho Testamento, nas Escrituras hebraicas. Entretanto, nós devemos destacar que os profetas de Israel, eles não eram adivinhos com bola de cristal, olhando para o futuro distante, né? Porque Jesus, como todos nós sabemos, iria aparecer apenas 500, 600, até 700 anos depois da maioria dos profetas de Israel, da maioria das profecias, da ocasião em que a maioria das profecias foi proferida. Eles estavam lendo a palavra de Deus e profetizando para as pessoas lá daquela época, né? E a gente percebe que o escritor do Evangelho de Mateus sempre tenta harmonizar alguns acontecimentos da vida de Jesus com essas profecias do Velho Testamento. E nós observamos que, na maioria das vezes, essas tentativas de encaixar essas profecias de 500, 600, 700 anos atrás a Jesus são tentativas forçadas, fora do contexto e muitas vezes distorcidas. Nós vamos analisar algumas aqui para você perceber como que o escritor do Evangelho realmente força a barra para tentar harmonizar profecias do Velho Testamento em Jesus. Um primeiro exemplo que nós vamos ver aqui está em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 22 a 23. Se você tiver uma Bíblia em casa, você pode acompanhar na sua própria Bíblia. Abra aí e acompanhe comigo. Mateus, capítulo 1, versículo 22 a 23. Lá, o escritor do Evangelho diz o seguinte: tudo isso aconteceu realmente para que se cumprisse o que fora falado por intermédio do seu profeta, dizendo... Aí ele cita uma passagem do Velho Testamento, das Escrituras hebraicas. Ele diz assim: eis que a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e dar-lhe-ão o nome de Emanuel, que quer dizer, traduzido, conosco está Deus. Então veja que o escritor do Evangelho tenta harmonizar, né, a história de Jesus, que supostamente ele teria nascido de uma virgem. Aí ele tenta harmonizar isso com uma profecia das Escrituras hebraicas. Uma profecia que se encontra no livro de Isaías, capítulo 7, versículo 14. Acompanhe na sua Bíblia agora, já em Isaías, nas Escrituras hebraicas, a profecia que o escritor do Evangelho de Mateus estava citando. Observe aí para você ver. Agora em Isaías 7, 14. Diz assim: portanto, o próprio Javé vos dará um sinal. Eis que a própria donzela ficará realmente grávida e dará à luz um filho, e há de chamá-lo pelo nome de Emanuel. Logo de cara, já notamos um erro grotesco na tradução que o escritor do Evangelho de Mateus faz da profecia de Isaías. Na própria leitura que você fez aí, você deve ter observado que em Mateus ele usa a palavra virgem, e em Isaías é usada a palavra donzela. Se nós formos analisar os manuscritos em hebraico e grego, você vai ver que essa tradução está equivocada. Por exemplo, se você observar em Isaías 7,14, nos manuscritos em hebraico, você vai observar que a palavra
donzela, onde está donzela, nos manuscritos em hebraico, você vai encontrar a palavra alma. Alma. Que, se formos traduzir literalmente, você pode pegar qualquer dicionário hebraico, você pode perguntar para qualquer estudioso do hebraico. Essa palavra alma significa jovem. Jovem. Tá vendo? Não virgem, significa jovem. A palavra que o escritor do Evangelho usa lá em Mateus é virgem. Só que, na língua hebraica, a palavra que é traduzida por virgem não é alma, é betulá. Pode pesquisar aí, pode perguntar para qualquer pessoa que conhece o hebraico, né? Pode consultar dicionários hebraicos. Você vai ver claramente que a palavra que é usada no hebraico para expressar a palavra virgem é betulá. Betulá. E não alma. Alma é jovem. Então, veja aí que o escritor do Evangelho de Mateus comete um erro grotesco. Né? Ao invés dele colocar jovem, né? Eis que a jovem dará à luz, ele torce totalmente o sentido e coloca a palavra, né, virgem. Eis que a virgem dará à luz. Então aí você vê que ele já muda totalmente o sentido, deturpa o sentido da profecia. Porque, veja bem, uma jovem dar à luz é algo normal. Quer dizer, não quer dizer que ela é virgem, ela é jovem. Né? Agora, uma virgem dar à luz, aí já é algo totalmente fora da normalidade. Não é algo natural. Né? Você vê que ele já quer apoiar a ideia de que Jesus nasceu sem concepção sexual. Né? Pois ele conta isso no seu evangelho e, para tentar dar uma força a isso, ele distorce totalmente a palavra original, né? E mete aí no meio uma virgem. É isso que a virgem dará à luz. Algo totalmente, né, impensado. Né? Ele deveria, se ele fosse uma pessoa honesta, ele devia, se ele queria citar a profecia de Isaías, ele deveria colocar: eis que a jovem dará à luz. Mas por que ele não pôs isso? Porque nós percebemos aí, né, a tentativa de apoiar a ideia que Jesus nasceu de uma virgem. Além disso, se você observar o contexto dessa profecia de Isaías, você vai observar, né, que o profeta ele não estava se referindo a algo que demoraria 700 anos para ocorrer. Né? Vamos analisar o contexto dessa profecia para você perceber como que o escritor do Evangelho de Mateus força demais a barra, né, para tentar harmonizar essa profecia com Jesus. Essa profecia, né, de Isaías 7,14, ela foi proferida numa época que o reino de Judá estava em apuros. Né? A antiga nação de Israel, numa certa ocasião, se dividiu. 10 tribos formaram o reino do norte, o reino de Israel, e 2 tribos formaram o reino de Judá. Né? Só que o templo de Jerusalém ficava em Judá. E nessa época, né, Judá estava em apuros, porque eles estavam sendo ameaçados tanto por esse reino de Israel, das outras 10 tribos, como também pelo reino da Síria. Tanto a Síria como Israel estavam ameaçando a cidade de Jerusalém. Quem reinava sobre o reino de Judá, em Jerusalém, era Acás, o rei Acás. E Deus garantiu para ele, através do profeta Isaías, que nada ia acontecer a Judá e nem a sua capital, Jerusalém. Nada ia acontecer ao seu povo. Se você observar no capítulo 7, do versículo 1 ao 17, você lê todo o contexto, você vai perceber que ele estava garantindo justamente isso, né? Que nada ia acontecer naquela época ao reino de Judá e a sua capital, Jerusalém. Para provar isso, né, aí Deus dá um sinal, que é o do versículo 17, capítulo 7, versículo... no capítulo 7, versículo 14. Aí no versículo 14, para comprovar que essa declaração de Deus era fidedigna, que nada ia acontecer com o reino de Judá e nem essa capital Jerusalém, ele faz menção
a esse nascimento desse rapaz, né? No versículo 14 do capítulo 7 de Isaías, que seria o dito Emanuel. Né? Então aí ele fala, o profeta Isaías garante, ó, pois antes que esse rapaz, Emanuel, saiba rejeitar o mal e escolher o bom, quer dizer, antes que ele se torne um adulto, o solo dos dois reis que tens um pavor mor ficará completamente abandonado. Quer dizer, esses reis da Síria e de Israel, do reino do norte, das 10 tribos, ia ser desolado antes que esse rapaz pudesse distinguir o bem do mal. Pode ler aí o capítulo completo, o capítulo 7 de Isaías, do 1 até o 17, que você vai observar que o contexto é esse. E no 14 é justamente o ponto específico onde o profeta Isaías garante e dá como garantia que esse rapaz ia nascer. E antes que ele ficasse adulto, esses dois reinos que estavam ameaçando o reino de Judá iam ser destruídos, que o rei Acás poderia ficar tranquilo. Né? Além disso, você observa aí que o profeta Isaías especificou justamente o tempo que ia cumprir essa profecia, porque em Isaías 7:8, no versículo 8, lá fala, a cabeça da Síria é Damasco e a cabeça de Damasco é Rezim. E em apenas 65 anos, Efraim, que é um outro nome que se dava a esse reino do norte das 10 tribos, era tanto Israel como Efraim, porque Efraim era uma das grandes tribos, né, dessas 10, era inclusive uma das maiores, então eles chamavam tanto de Israel como de Efraim, mas se refere a esse reino das 10 tribos de Israel. Então, tanto o reino da Síria como o reino de Israel, né, seria desbaratado. Tá vendo? Ele até deu uma data, ele deu 65 anos. Então, se você ler o contexto e observar claramente, você vai ver, não precisa ser nenhum professor em teologia, e nem em hermenêutica, entendeu? E nem em exegese bíblica, para você perceber claramente que a profecia se cumpriu na época de Isaías, durante esse conflito que havia. Essas duas nações, Síria e o reino do norte, o reino das 10 tribos de Israel, estavam ameaçando o reino de Judá, com a sua capital Jerusalém. Então, a profecia se cumpriu naquela época específica, para esse acontecimento específico. Né? Agora, eu pergunto a vocês, que relação teria Jesus, um suposto Messias, que nasceria há 700 anos depois dessa declaração? O que teria a ver uma coisa com outra? Por quê? Será que essa profecia ia demorar tanto tempo assim para se cumprir? É óbvio que não, pois a profecia foi dirigida a pessoas da época, que estavam em apuros, em face daquele ataque iminente, né, daquelas nações que estavam ameaçando o reino de Judá e a sua capital Jerusalém. Então essa profecia foi dirigida a essas pessoas, né, para dar um consolo a essas pessoas, para dar uma esperança. Né? E lá diz claramente, como nós vimos aí, eu citei o versículo 8, que fala que dentro de 65 anos o tal Emanuel já teria nascido, a situação já teria sido resolvida, né? E nada aconteceria a Jerusalém naquela época. E a prova disso seria o nascimento desse jovem, Emanuel. Então, naturalmente, se esse menino fosse nascer 700 anos, né, no futuro, aí sim o rei de Judá, o rei Acás, que estava em Jerusalém, ele teria realmente motivos para se preocupar, né? Porque dois reinos ali ameaçando ele, e a solução só viria dentro de 700 anos, realmente ele estaria numa situação complicada, né? Mas você vê que não tem nada a ver, né? Então, o escritor do Evangelho de Mateus, ele tenta de todas as formas adaptar essa profecia que não tem nada a ver com Jesus, que não tem nada a ver com a época de Jesus, que foi escrito 700 anos antes, que se referia a um acontecimento local ali, a uma guerra que havia, um conflito entre Judá e o reino de Israel e o rei da Síria, né? O reino da Síria, e que Mateus tenta de todas as formas se adaptar a Jesus, né?
que supostamente surgiu 700 anos no futuro. Então veja bem, uma tentativa forçada e absurda, né, de pegar uma profecia que não tem nada a ver com o assunto. Né? Ele, até como nós vimos no começo, ele troca a tradução da palavra, usa uma palavra totalmente errada, né? Usa a palavra virgem, né? Sendo que na realidade a palavra correta era jovem, isso que a jovem dará à luz. Né? E ele já quer, para tentar dar embasamento à sua história, o evangelista que escreveu o Evangelho de Mateus, né, faz essa tradução totalmente equivocada para tentar, de forma desesperada, dar um sentido à sua história, que Jesus nasceu de uma virgem. Você acha que é só nesse relato que o escritor do Evangelho de Mateus tenta forçar a barra aí para fazer uma profecia das escrituras hebraicas se cumprir em Jesus? Acha que é só esse exemplo? Não. Vamos analisar muitos aqui nesse vídeo. Quer ver um segundo exemplo? O relato de Mateus diz que após Jesus ter nascido, houve a necessidade dos seus pais fugirem para o Egito. Né? Porque o rei Herodes estava atrás de Jesus, queria matar ele, então eles fugiram para o Egito. Aí ficaram lá algum tempo, né? Um bom tempo, até o falecimento do rei. Aí Jesus voltou para sua terra natal. Então, o escritor de Mateus, né, para encerrar com chave de ouro esse relato, diz que esse fato de Jesus ter saído do Egito para sua terra natal era o cumprimento de uma profecia. Ele cita a profecia de Oséias 11:1, onde diz ali, em partes, do Egito chamei meu filho. Então, para arrematar com chave de ouro, o escritor, né, pincela esse pedacinho lá de Oséias 11:1, do trecho de Oséias, e joga lá no Evangelho. Está cumprindo aí, ó, do Egito chamei o meu filho. Então, para o escritor de Mateus, essa foi uma profecia que claramente se cumpriu em Jesus, quando ele voltou do Egito para casa. Né? Mas, se você analisar lá em Oséias, analisar o contexto, analisar o capítulo 11 inteiro, e o versículo 1 mesmo inteiro, porque esse não é o versículo inteiro, é só um trechinho, você vai ver que o escritor do Evangelho de Mateus, ele faz um esforço enorme para torcer totalmente a profecia, para tentar encaixar, né, esse trecho das escrituras hebraicas nesse acontecimento da vida de Jesus. Abra sua Bíblia aí e olhe com seus próprios olhos o livro de Oséias, capítulo 11, versículo 1. Né? Vamos ver o trecho todo e você vai perceber, né, logo de cara, como que o escritor do Evangelho de Mateus força a barra aí. Olha aí, ele diz assim, ó, quando Israel era rapaz, então o amei, e do Egito chamei o meu filho. Então aí você já vê claramente, só nesse versículo você já vê, né, que o filho que foi chamado do Egito não é uma pessoa individual, mas é uma nação, a nação de Israel, porque ele fala, quando Israel era rapaz, quer dizer, quando a nação de Israel era uma nação nova, jovem, né, ele amou essa nação e do Egito chamou, né, essa nação. A maioria dos estudantes da Bíblia sabe, né, que, segundo o relato bíblico, o povo de Israel já esteve em escravidão no Egito. E Deus tirou eles de lá, né? Naquela história do Êxodo, lá, das 10 pragas. Então, não é preciso ser um teólogo, né? Ou um estudante de hermenêutica bíblica ou de exegese bíblica para chegar à conclusão, né, que Oséias 1:11 se refere a essa retirada do povo de Israel da terra do Egito. Novamente notamos aqui o escritor do Evangelho de Mateus usando um trecho aleatório, né, da declaração lá do profeta, né, e tentando forçar para que essa declaração se adapte ao que ele, né, queria, né, que é relacionar com um evento, né, da vida de Jesus. Né. Ele simplesmente escolhe um trecho, né, da declaração e ignora o restante totalmente. Né. É óbvio que no contexto em que está, né,
o que o escritor diz ser profecia sobre Jesus, né, não tem nada sobre Jesus aí. Isso é só na cabeça do escritor do Evangelho de Mateus, porque refere-se claramente, como você mesmo viu aí, à nação de Israel, né? Então, eu creio que, devido a isso, ele nem se atreveu a colocar o texto completo de Isaías, capítulo 11, versículo 1. Ele colocou só um trechinho, né? Que é: do Egito chamei o meu filho. Pegou só aquele pedacinho e colocou lá no Evangelho, falando aí, ó, do Egito chamei meu filho, que aí chamei o Jesus, que estava lá no Egito, para vir de volta para sua terra. Mas, como nós vimos, e você pôde perceber aí na sua própria Bíblia, né, se você ler o versículo todo, você vai perceber que se refere à nação de Israel, porque eu disse, fala, quando Israel era rapaz, quer dizer, quando a nação de Israel, né, está falando claramente aí, referindo-se à nação, né, quando ele era jovem, né, Deus amou essa nação e chamou eles do Egito, quer dizer, naquela ocasião lá, que supostamente Moisés, né, foi conversar com o faraó, depois teve as 10 pragas, depois teve o Mar Vermelho. Então, o profeta estava fazendo uma referência a esse acontecimento do passado, e não a um acontecimento, né, de séculos no futuro, né? Então, mais uma tentativa totalmente patética, né, do escritor do Evangelho de Mateus em tentar harmonizar um trecho das escrituras hebraicas com um acontecimento da vida de Jesus. Vamos analisar agora um terceiro exemplo aonde o escritor do Evangelho de Mateus tenta de todas as formas, né, forçar uma profecia das escrituras hebraicas, tentando relacionar com a vida de Jesus. Esse exemplo é o relato da matança das crianças, que, segundo o escritor do Evangelho de Mateus, Herodes, numa tentativa de eliminar Jesus, ele afirma que houve um infanticídio, né? Herodes manda matar todas as crianças de 2 anos para baixo, né? Isso está em Mateus 2, 17 e 18. E ali ele fala que isso é o cumprimento de uma profecia, né? Aí ele cita uma profecia que está em Jeremias 31, 15. Ali ele tira um pedacinho lá do trecho, né, que está nas escrituras hebraicas, em Jeremias 31, 15, e fala, né, que a profecia que se cumpriu, né, na ordem de Herodes de matar todas aquelas criancinhas abaixo de 2 anos, foi escrita, né, em Jeremias 31, 15, onde ele fala sobre uma mulher chamada Raquel, né, e que ele ia chorar para seus filhos, e que ele estava cumprindo a profecia, né, que muitas mulheres choraram, né, a morte de seus filhinhos, então estava cumprindo a profecia das escrituras hebraicas. Mas, mais uma vez, se fizermos um olhar mais atento, mais minucioso da profecia de Jeremias 31, 15, nós vamos observar que não tem nada a ver com essa matança aí, feita por Herodes, a matança das criancinhas. Lá em Jeremias 31, 15, analise aí, abra sua Bíblia e confira comigo. Lá diz assim, ó: assim disse Javé, ouve-se uma voz em Ramá, lamentação e choro amargo, Raquel chorando por seus filhos. Negou-se a ser consolada por causa dos seus filhos, porque eles já não existem. Ó, essa é a profecia, né? Qualquer um aí, não precisa ser teólogo, né, para ver e descobrir que Mateus, ele usou de engano, né? Ele tentou aí adaptar uma profecia que não tem nada a ver. Se você analisar o contexto na qual a citação está inserida, você vai ver facilmente que essa mulher, a Raquel, quando fala Raquel chorando por seus filhos, essa Raquel simbolizava a nação de Israel. Ela choraria exatamente por causa do exílio do povo nas nações inimigas. A terra de Israel ficaria desalojada, isso é, sem filhos, e daí o motivo do choro. Você nota a confirmação disso em Jeremias 31, 16 e 17, porque Deus consola a nação de Israel, né, garantindo que os filhos retornariam da terra do inimigo, né? Então, se você continuar lendo o trecho, né, você vê que o escritor do Evangelho de Mateus, ele convenientemente, ele cita só um trechinho e esquece todo o resto, né? Então, se você pegar e ler todo o capítulo 31, em especial os versículos 16 e 17, você vai perceber, né, como que o escritor do Evangelho de Mateus foi
tentou enganar, né, seus leitores. Veja o que diz, ó. Jeremias 31, 16 e 17. Acompanhe na sua Bíblia aí. Ó. Assim disse Javé: retém tua voz do choro e teus olhos das lágrimas, pois há uma recompensa pela tua atividade, é a pronunciação de Javé. E certamente retornarão da terra do inimigo. E existe esperança para o teu futuro, é a pronunciação de Javé. E os filhos certamente retornarão ao seu próprio território. Né? Então veja que essa profecia, você não precisa de inspiração, você não precisa estudar exegese bíblica para compreender que ela não se referia à morte de criancinhas. Né? Se você supor que Jeremias 31:15 se refira mesmo a choro de mães pela morte de seus filhos, protagonizado por Herodes, nós teríamos na profecia declarações irreconciliáveis com o cumprimento. Porque Jeremias 31, 17 garantiu que os filhos de Raquel voltariam para sua terra. Então, como é que isso se cumpriu nos meninos mortos por Herodes? Como que os meninos mortos por Herodes iam voltar para sua terra? Né? Então, não tem como. Né? Nós estamos aí vendo mais uma vez a prática habitual do escritor de Mateus, manipulando as escrituras. Né? Ele selecionou ali só o trechinho do choro da Raquel, né? E falou aí, ó, os meninos, tá cumprindo, Herodes mandou matar os meninos, né? Aí a Raquel simboliza as mães que perderam seus filhos. Olha para você ver como é que ele força a situação, né? Você vê que não tem nada a ver, né? Raquel, se você olhar lá na profecia de Jeremias, estava se referindo aos próprios filhos de Israel. Os filhos de Raquel eram o povo de Israel, né? Todos sabem disso. Se você perguntar para qualquer judeu, né, os judeus, tanto é que os judeus não creem que esse Jesus que está nos evangelhos é o prometido Messias. Nenhum deles, pode perguntar para qualquer um deles. Né? Por quê? Porque eles sabem claramente que essas profecias foram totalmente forçadas, não tem cumprimento nenhum em Jesus. Todos sabem que quando se refere lá em Jeremias capítulo 31 a Raquel, está se referindo aos filhos de Raquel, né? Está se referindo aos filhos de Israel. Né? Raquel aí, né, é usada, né, para se referir a uma mãe da nação. Porque todos sabem que o patriarca Jacó teve a esposa dele que ele mais amava, chamava Raquel. Você pode perguntar isso para qualquer judeu. Né? Se você falar que esse trecho aí se refere a Jesus, se refere ao infanticídio lá, que Herodes mandou matar as crianças, os judeus vão rir da sua cara. Vão falar assim, gente, não tem nada a ver. Você começa a perceber agora por que os judeus não reconhecem esse Jesus lá dos evangelhos como o prometido Messias. E é interessante, é digno de nota também, que esse suposto infanticídio que o escritor do Evangelho de Mateus relata, não foi relatado por nenhum historiador da época. Né? Mateus foi o único que citou. Você não acha muito estranho? Mataram aqui um mundo de crianças. Né? E nenhum historiador se deu ao trabalho de sequer citar essa tragédia, uma tragédia dessa proporção. Né? Veja bem, segundo o escritor do Evangelho de Mateus, Herodes matou todas as crianças de 2 anos, né, para baixo, quer dizer, de 2 anos e mais novas de 2 anos, né, os nenenzinhos, todos foram mortos. Imagina o alcance dessa mortalidade, desse infanticídio. Né? Você acha que se isso realmente tivesse acontecido, os historiadores, né, os estudiosos da época, os escritores não iriam relatar, né, um ato tão trágico, né, uma situação tão calamitosa como essa? Então, isso aí, né, a maioria dos historiadores há um consenso, todos, né, chegam a esse consenso que essa história foi uma história que o próprio escritor inventou, porque não há base, né, não há nenhuma referência, né, não há nenhuma citação em nenhum livro, em nenhum registro, né, de um acontecimento de tal magnitude. Né? Herodes mandar matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Pensa bem, você acha que isso ia ficar sem nenhum relato, sem nada? Né? Sendo que coisas muito menores, né? Flávio José mesmo, que é um grande historiador judeu, ele relatava coisas muito menores, acontecimentos mais insignificantes, ele ia deixar de relatar um massacre desse de todas as crianças. Realmente, acreditar numa história dessa, né, para um historiador
que sério, é realmente muito difícil, né? Para o escritor do Evangelho de Mateus, praticamente todos os acontecimentos da vida de Jesus já haviam sido profetizados, né? Se você observar Mateus capítulo 2, versículo 18 a 23, o escritor conta que Jesus e seus pais, quando voltaram do Egito, foram morar em Nazaré, para que se cumprisse uma profecia, né? Segundo ele, essa profecia dizia que Jesus seria chamado de Nazareno. Agora, qualquer estudioso sabe que Nazareno é uma simples designação de indivíduos oriundos ou residentes de Nazaré e não tem nenhuma interpretação significativa. Visto que Jesus cresceu lá, seria normal as pessoas se referirem a ele como Nazareno, né? Porém, para o escritor de Mateus, isso já havia sido profetizado, né? Quer dizer, isso já seria assunto de profecia, né? E é interessante também que muitos historiadores têm até dúvidas de que essa cidade realmente existia na época de Jesus, que também foi inventada pelo escritor do Evangelho de Mateus. Que Nazaré começou a existir como cidade já 200 anos depois da época de Jesus. Mas, veja bem, se vamos supor que Nazaré existia, né? O fato de chamar Jesus de Nazareno seria alvo de uma profecia. O simples fato de indicar ele como vindo dessa cidade, ou que viveu, morou nessa cidade. Não, e o pior de tudo é que não se achou essa profecia em parte alguma das escrituras hebraicas. Eu acho que o escritor do Evangelho de Mateus ficou tão empolgado que ele foi citando profecia, tudo se cumpria com medo de profecia, só que ele esqueceu que nas escrituras hebraicas não existe nada, não existe nenhum trecho que fala isso, né? Que o Messias seria reconhecido como Nazareno. Pode procurar aí, pode ler as escrituras hebraicas todinha, várias vezes, você não vai achar nada que chegue perto, né, de uma expressão como essa. Então, veja bem, né? Mais uma vez nós notamos aí, né, uma tentativa desesperada do escritor do Evangelho de tentar até criar profecias que nem mesmo existem nas escrituras hebraicas, que ninguém conseguiu achar. Um outro caso muito interessante, né, que a gente vê o escritor do Evangelho de Mateus forçando a barra para tentar fazer com que certas profecias das escrituras hebraicas se cumprissem. Jesus está registrado em Mateus capítulo 26, versículo 15 e o capítulo 27, versículo 3, né? Que ali Mateus fala da traição de Cristo por 30 moedas. Então o escritor, né, do Evangelho de Mateus tenta relacionar, né, uma profecia que, segundo ele, foi escrita por Jeremias, né, de que realmente Jesus ia ser traído por 30 moedas de prata e que isso estaria numa profecia nas escrituras hebraicas, né, que o profeta Jeremias teria falado claramente isso. Só que se você procurar nas escrituras hebraicas, Jeremias nunca falou isso. Pode procurar o livro de Jeremias e ler, né? Eu te desafio a achar isso no livro de Jeremias. Lê aí e me acha. Aonde está escrito no livro de Jeremias que o suposto Messias, né, o futuro Messias, ia ser traído por 30 moedas de prata. Tenta achar aí no livro de Jeremias para ver se você consegue. O escritor do Evangelho de Mateus diz que Jeremias falou isso. Então, procura aí. O desafio está lançado. Pode ler Jeremias, traz para frente, para trás, você não vai achar nada, nem uma expressão que chegue perto disso. Não existe essa expressão no livro de Jeremias. Se você for analisar profundamente, você pode achar algo parecido no livro de Zacarias. Então você vê que o escritor do Evangelho de Mateus, ele errou o profeta, ele nem conseguiu, né, falar o profeta certo. Ele tentou pegar um trecho das escrituras hebraicas e aplicar em Jesus, no caso aí, o fato de Jesus ter sido traído por 30 moedas de prata, e ele tenta relacionar com o profeta Jeremias, né? Já é um erro
gritante, porque Jeremias nunca falou isso. Na realidade, quem falou isso foi Zacarias, que falou algo parecido. Em Zacarias, capítulo 11, versículo 12 e 13. Você pode abrir a sua Bíblia e conferir, né? Só que esse fato narrado por Zacarias, se você olhar lá em Zacarias, você vai ver que isso, os fatos narrados ali, se refere ao próprio profeta Zacarias, né? E não tem nada a ver com a revelação de algo que ia ocorrer no futuro, né? Há séculos no futuro, né? Então, não tinha nada a ver. Pode ver aí no livro de Zacarias, você vai perceber que ele estava se referindo a algo lá da época dele, né? E nada a ver com um suposto Messias no futuro, né? Então, o escritor do Evangelho de Mateus, além de errar o profeta, ainda cita uma passagem que nada tem a ver com esse acontecimento de Jesus ter sido traído por Judas por 30 moedas de prata. Então, mais uma vez, mais um exemplo, né, do escritor do Evangelho de Mateus tentando forçar a barra, tentando manipular a Bíblia, né, citando o profeta errado e ainda cita uma passagem que nada tem a ver com Jesus, que aconteceu séculos no futuro. Então, isso aí são apenas alguns exemplos, porque se a gente for ficar falando aqui de profecias que os escritores dos evangelhos, em especial Mateus e Lucas também, gostam muito de querer harmonizar, né, vários acontecimentos da vida de Jesus com algumas profecias das escrituras hebraicas, você vai perceber que existem vários exemplos, né? Então eu citei esses aqui só para você ter uma ideia, né, de como o escritor, né, no caso hoje que eu citei especificamente o escritor do Evangelho de Mateus, ele força a barra, ele manipula claramente as escrituras, erra, né, cita profecia que nunca existiu, cita profecia com o profeta errado, cita profecia que não tem nada a ver com Jesus, né, interpretando erroneamente, erra, né, erra totalmente a tradução da palavra, como eu citei o caso lá, né, que era jovem, ele traduziu por virgem, né, troca até a tradução, né, muda a palavra, para tentar, né, de forma desesperada e patética, né, fazer com que as profecias das escrituras hebraicas se apliquem a Jesus, a história de Jesus que está nos evangelhos, né? Então, aqui nós percebemos por que os judeus que realmente conhecem as escrituras hebraicas, eles é que escreveram as escrituras hebraicas, faz parte da história deles, da tradição deles, né? Eles afirmam categoricamente que esse Jesus, essa história de Jesus que está nos evangelhos, esse homem, não é e nunca foi, né, o suposto Messias, né? Nenhum judeu acredita nisso. Você pode perguntar para qualquer um deles, né? E esses são apenas alguns exemplos, né, que mostram claramente por que eles não acreditam, né? Nenhuma pessoa que tem um mínimo de conhecimento das escrituras hebraicas, né, se ele for uma pessoa sincera, tem como ele acreditar, né, que Jesus é o prometido Messias e que essas profecias se cumpriram nele. Pelo contrário, a gente vai perceber, como nós vimos aqui hoje, essas tentativas totalmente forçadas, né, para tentar harmonizar as histórias de Jesus com algumas profecias das escrituras hebraicas. Bem, esse era o assunto que nós iríamos analisar hoje, né? E se você gostou, né, se você chegou até aqui no vídeo é porque você gostou, né? E se você quiser saber mais sobre o assunto, né, esse tema, tudo que eu falei está aqui no meu livro, eu tirei do meu livro, né? Então, se você quiser aprofundar mais no assunto, descobrir mais profecias que os escritores dos evangelhos tentaram forçar o cumprimento de Jesus, adquira meu livro. Eu vou deixar aqui, como já disse no início, eu vou deixar os links onde você pode adquirir o meu livro aqui na descrição desse vídeo. E se você não assistiu os outros vídeos da série, nós já fizemos mais de 25 vídeos, eu também vou deixar aqui os links dos outros vídeos para que você possa assisti-los. E não se esqueça de dar o joinha aí no nosso vídeo, viu? Estoure esse like aí de joinhas, se inscreva no nosso canal, comente, compartilhe e acione o sininho de notificações. Porque toda semana nós vamos fazer um vídeo novo. E assim que a gente subir, você acionando o sininho de notificações, você será avisado. Ok? No mais,
Eu desejo uma boa semana a todos e até o nosso próximo vídeo.